boa noite. Eu sou a Maíra, sou professora da rede pública estadual lá em Santo André, na ABC Paulista. Mais uma coisa que ocultaram, né, Pablito? Que, na verdade, as greves do ABC foram muito importantes para a queda da ditadura, né? Mas o pessoal fala que foi a carta lá de 77 que foi escrita que derrubou a ditadura. Então também a história é contada, né, a partir de quem conta do seu ponto de vista. A gente tem que sempre fazer esse resgate, né? Mas, enfim, estou feliz de estar aqui. Já não estudei aqui na USP, mas já estive aqui em vários momentos de greve, de luta dos estudantes, dos trabalhadores. Né? Já me enfrentei aqui com essa democracia dual, que o Pablito falou algumas vezes. Né? E eu acho que é muito bom assim, estar aqui, porque realmente eu vejo muito que a juventude tem um papel muito central a cumprir nesse processo que a gente está vivendo e no que viveremos, né, no futuro. A gente não sabe qual vai ser o governo que vai entrar, né? Provavelmente vai ser o do PT. E a gente vai ter que travar várias batalhas aí, né? Inclusive porque ele vem com uma grande ilusão de que vai resolver os problemas, né? E a gente sabe que não vai ser muito por aí. Mas pegando a partir do que o Pablo estava falando, pegando essa questão da democracia, né? E do vestibular e etc., que eles tanto dizem que é a forma mais democrática e tal, eu sendo professora da rede pública, na situação que a gente está hoje, na verdade, assim, vejo totalmente o oposto, assim, do que eles falam, porque a maioria dos meus alunos, que são alunos da periferia e tal, nem se coloca uma perspectiva de nem de tentar fazer um vestibular. Na verdade, assim, se coloca uma perspectiva... Pensando agora, a pessoa entra em crise, né? Pensando agora, se colocam poucas perspectivas, além daquilo que está colocado para eles, no bairro onde eles moram, na vida que eles têm. E tem muitos alunos que, inclusive, aí nos últimos anos, com a pandemia e tudo, inclusive abandonaram a escola e foram vender sua força de trabalho das piores formas possíveis, né? Como entregador de iFood, enfim, carregando a comida nas costas por várias e várias horas, né? Os pais perderam o emprego e tal. Então, acho que essa reflexão que o Pablito colocou ela é muito importante para a gente pensar realmente que democracia é essa, que a Fiesp quer defender, a Fiesp, a FEBRABAN, e o Lula também, né? E o Alckmin, enfim. E, infelizmente, um setor importante da esquerda que está junto defendendo essa carta e etc. E aliança com aqueles que são nossos inimigos, né? Vou falar um pouco disso, mas para poder abrir, o Pablito falou, né, que o Lula escondeu o Alckmin no dia que ele veio aqui na USP, mas o interessante, gente, é que hoje ele não está escondendo nada. Vocês podem entrar aí no Insta do Lula, que ele está falando que ele está indo com orgulho para o debate no Jornal Nacional com o Alckmin, que na eleição passada era inimigo dele, né? Só que se ele perdoa aí o Alckmin e essa extrema-direita, né, e a direita tradicional, nós não somos obrigados a perdoar eles pelos ataques que eles fizeram contra nós. Né? Então, assim, até postei no meu Insta, falei, Lula, grande cara de pau, né? Porque justamente eles eram inimigos e agora estão juntos, parece que numa amizade super selada para atacar nossas condições de vida, né? Então, acho que isso é importante para a gente pensar mesmo, que tarefas a gente tem. Como eu falei, né, eu sou professora de Sociologia, que a gente está na Faculdade de Ciências Sociais, né? E também na educação a gente vê uma série de ataques, né? Inclusive estão tirando as disciplinas de humanas, né, do ensino médio, reduzindo bastante. E não somente sociologia, tá, gente? Eles querem tirar artes, por exemplo, do ensino médio da escola pública. Eles querem tirar a educação física. Então, pra gente, até o final, no que significa essa democracia que esses setores defendem tal como ela é. Significa que o estudante da escola pública não vai ter nem na escola acesso à arte. Porque nem na escola ele vai poder aprender. Né? Então, acho que isso é bem importante pra gente discutir, porque diz respeito ao futuro que a gente que tá aqui debatendo quer pra nós, né? E para aqueles que virão também depois de nós. Então, nesse sentido, a gente pensa bastante qual é o papel, então, das nossas candidaturas, né, e o papel dos revolucionários nas eleições no próprio parlamento. Porque muita gente olha para nossa cara e fala, beleza, gente, vocês são bem intencionados, mas assim, só tem desgraçado aí que vocês querem fazer aí. Gente, por que vocês querem fazer parte disso? Então, essa é uma pergunta que é feita e que a gente tem que parar e refletir quais são as respostas que a gente dá. Mas justamente a gente tenta se apegar na própria história da classe trabalhadora e dos revolucionários para a gente poder responder a isso, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem uma visão de que o papel dos revolucionários nas eleições e no próprio parlamento, gente, é justamente conseguir expressar as mazelas que a população está vivendo, expressar as condições de vida da maioria da população, poder falar sobre isso e poder também combater em torno disso, né? Então, só pelo fato de ser eleição agora, período eleitoral, a gente está fazendo esse debate aqui, porque é um momento em que as pessoas querem ouvir e opinar sobre a política. Então, isso já é um grande motivo para que a gente esteja participando das eleições.
porque a gente tem ideias de transformação da sociedade, a gente batalha por uma perspectiva revolucionária, e esse momento é um momento bem oportuno para que a gente possa fazer esse tipo de discussão. Mas, para além disso, a gente acha que é papel dos revolucionários atuarem no parlamento a partir de uma perspectiva de independência de classe. Então, eu peguei uma citaçãozinha aqui do Marx, que ele fala sobre as eleições. Na verdade, eu trouxe uma folhinha de citações aqui, não vai dar tempo de falar tudo agora, mas vamos falar uma do Marx. Ele fala assim, primeiro que todo mundo sabe, né, que ele fala que o governo de um Estado moderno não é mais do que um comitê para gerir os negócios da burguesia, né? Mas ele fala também uma outra coisa, ele diz o seguinte, mas todo trabalhador organizado e etc., que defende as ideias revolucionárias, tem que batalhar para que essas ideias sejam conhecidas amplamente nesse momento das eleições. Porque justamente quando a gente olha, só tem os mesmos candidatos da burguesia defendendo as mesmas ideias, com uma roupagem um pouco diferente. E aí o pessoal vai lá e vê, por exemplo, a entrevista do Ciro, que foi antes de ontem, e fala, esse aí parece que não é igual. Aí você fala, bom, vamos lá, vamos falar sobre o Ciro, né? Mas o problema não é só falar sobre esse ou aquele. É de fato para que serve a própria eleição burguesa, né? Para disseminar as ilusões de que no final das contas pode se responder às mazelas que a gente vive através do processo eleitoral, né? Mas justamente a gente vê que estando no parlamento, por exemplo, ocupando um cargo no parlamento, a gente como revolucionários tem a tarefa de expressar quais são os limites dessa democracia capitalista e desmascarar as ilusões. Tudo isso que o Pablito falou vai nesse sentido. Vamos ver então quais são os limites dessa democracia. A gente acha que é um papel que a gente tem que poder cumprir, poder discutir, educar nesse sentido, né, os trabalhadores, digamos assim, para poder explicar e tirar essas ilusões do que significa a democracia burguesa, né? A gente tem um exemplo, a gente tem uma organização internacional e a gente tem um partido na Argentina que é o PTS, e lá a gente tem alguns parlamentares. Para dar um exemplo de uma luta específica, a luta pela legalização do aborto, né? Que depois que foi legalizado na Argentina, se juntou todo o parlamento argentino para falar, nós somos democráticos. Só que, na verdade, a legalização do aborto na Argentina se deu por uma luta profunda de muitas mulheres e meninas, apoiadas por setores também da classe trabalhadora, que conseguiram arrancar essa conquista importante. Só que lá no parlamento argentino a gente tem uma deputada que é a Miriam Bregman, uma deputada revolucionária. E durante todo esse processo de luta, ela utilizou justamente esse lugar no parlamento, essa tribuna que ela tinha, para poder denunciar todos os trâmites e todas as negociatas que a própria burguesia fazia entre elas, para negociar o papel que estavam cumprindo as cúpulas das igrejas, para poder chamar a mobilização e dizer o nosso papel agora é ir às ruas, em cada fábrica, em cada local de trabalho, de estudo, a gente sair às ruas, apoiar as mulheres para esse combate e tudo mais. Então, esse é o papel que um parlamentar revolucionário tem que cumprir. É para isso que ele está lá, é para isso que a gente disputa, né, esse lugar, digamos assim, não para legitimar o que está colocado, para legitimar a democracia burguesa. E o que eu acho que é importante a gente pensar no caso do Brasil é que, infelizmente, a esquerda enfim, setores de esquerda, né, do Brasil, PSOL e etc., ao contrário de cumprirem esse papel no parlamento, de utilizarem essa tribuna para, por exemplo, falar por que a CUT, a CTB, a UNE não movem uma palha para que a gente se subordine contra esse governo, organizando um plano de luta real em cada local de trabalho, de estudo, chamando greve e mobilização, a gente vê que esse partido, por exemplo, está totalmente dissolvido na aliança Lula-Alckmin, e dizendo, vamos colocar nossa esperança aí, porque o que importa agora é tirar o Bolsonaro, não importa o que vem depois, importa o que vem agora. Sendo que eles poderiam estar cumprindo um papel que seria justamente de proporcionar a organização e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Inclusive setores da esquerda que não estão no parlamento, como por exemplo o próprio PSTU, né, que está no polo socialista e revolucionário, assim como nós também estamos, nós do MRT, não tá falando, né, que precisa se mobilizar e etc e tal. Mas estava lá no dia 11 também marchando, né, no mesmo ato, que era o ato que legitimava a carta aí assinada pela Fiesp. Então, no final das contas, acaba cumprindo um papel de passar um pano à esquerda por uma coisa que é totalmente burguesa, que é justamente dizer que para a gente poder realizar os nossos sonhos, ou enfim, ter uma perspectiva de futuro, a gente tem que estar aliado nesse momento com a Fiesp, com a Febraban e tudo mais, né? Então, eu acho que isso é bem importante porque a gente tem que pensar
que justamente o nosso papel ao estar disputando um cargo no parlamento burguês ou estar participando das eleições é conseguir agitar um programa dos trabalhadores para responder à crise que está colocada e chamar a unidade da juventude com as mulheres, com as LGBTs, com os negros, porque essa é a força motora que a gente tem que colocar em movimento para a gente não somente derrotar o Bolsonaro, mas derrotar o bolsonarismo, que é muito maior do que a figura que está no governo, né? É muito mais profundo, tem a ver com questões sociais que são profundas, que foram construídas aí em todos os últimos anos, né? Então eu queria colocar só uma imagem, assim, para a gente poder refletir, assim, pensar e encerrar minha fala e a gente depois, que ela é de falar, abrir a discussão. Gente, imagina se tivesse hoje uma pessoa no parlamento defendendo um programa revolucionário que estivesse falando assim, usando a sua tribuna, usando o tempo que tem na televisão, né, usando o tempo que tem no rádio, usando as mídias sociais e tudo mais que a gente poderia ter, dizendo o seguinte, gente, a gente tem que batalhar hoje para poder derrotar não só o bolsonarismo, mas também essa Fiesp que quer matar a gente de trabalhar. Porque hoje tem milhões de desempregados no nosso país, mas se dividisse as horas de trabalho entre empregados e desempregados, todos poderiam trabalhar. Todos teriam emprego. E a gente poderia fazer isso sem reduzir os salários, porque isso é em base em lucros, galera, bilionários que as grandes empresas têm. Das empresas que mais lucraram no Brasil no último ano, está o Banco do Brasil, que é uma das que mais lucrou, que é assim, na casa de muitos bilhões. Então a gente está falando sobre essa riqueza acumulada, produzida por trabalhadores e trabalhadoras, mas que quando chega a crise tem uma unidade muito forte, que é a unidade burguesa, para atacar as nossas condições de vida e seguir mantendo seus lucros. Então a gente está querendo apresentar as nossas candidaturas e chamar vocês que estão conhecendo, pelo menos me conhecendo hoje, né, que muita gente não conhecia aqui, para poder estar junto com a gente defendendo essas ideias de combate, defendendo que nesse momento, para a gente poder derrotar o bolsonarismo e colocar essa extrema-direita de volta na lata do lixo da história, a gente tem que confiar nas nossas forças. A gente tem que se apoiar na história dos próprios estudantes aqui da USP e dos trabalhadores que lutaram diversas vezes, não somente contra a ditadura, mas também contra esses governos ajustadores, né, e, enfim, autoritários que a gente teve que se enfrentar aí em todos os últimos anos, né? Então eu queria fazer esse convite para vocês. Como vocês devem saber, a gente está impulsionando essas candidaturas sem nenhum tipo de financiamento de patrão, de empresário, de banqueiro, né? A gente está fazendo, na verdade, um financiamento coletivo, digamos assim, estamos fazendo uma vaquinha na internet pedindo colaboração para as pessoas, porque a gente acha que é importante, é central que os revolucionários possam expressar essas ideias nesse processo eleitoral, mas para além disso eu queria fazer um convite para vocês, para a gente aprofundar as ideias, inclusive aí com o pessoal da Juventude Faísca Revolucionária, para que a gente esteja junto panfletando nas portas das fábricas, nas portas dos telemarketings, indo discutir com os trabalhadores que entregam comida todos os dias, indo discutir com vários setores, para a gente poder levar essas ideias para o maior número de pessoas possível e a gente consiga, a partir daí, organizar um setor da juventude, um setor da classe trabalhadora, para que não se iludam com o que está acontecendo agora, ao contrário, se coloquem na linha de frente do combate contra o bolsonarismo e a extrema-direita.